Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 35. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que essa preciosa graça, que essa incrível graça esteja abundante em nosso coração. Que confiemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu oro encorajando mulheres a viverem a plenitude dessa graça em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Veja a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, do versos 37 ao 39. Quando ouviram isso, aos seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Você percebeu uma doutrina muito importante aqui? Na velha aliança, tinha-se de fazer sacrifícios e ainda assim o pecado não era perdoado, era penhorado até o próximo ano. Na nova aliança, todo aquele que crer em Jesus e se arrepender, ou seja, desistir de seu pecado e vir para a vida nova, terá todos os dias os seus pecados perdoados. Terá todos os seus pecados perdoados. Isso sem nenhuma amarra, sem nenhum sacrifício, sem nenhum preço. Precisa apenas se arrepender, desistir de seus pecados e será perdoado. Ouço muitas pessoas que amam seus pecados, que amam viver a vida libidinosa, dizerem que estão na graça. Não, meu amigo, elas não estão na graça. Sabe por quê? Porque amam seus pecados. Pode haver amados irmãos lutando contra o pecado, amados irmãos que ainda não encontraram a vitória contra o pecado, mas odeiam o pecado e confiam na obra de Cristo, confiam na graça e logo receberão força do alto, e o pecado perderá o domínio. A graça não dá permissão a ninguém para amar o pecado, para continuar na vida de pecado, para gostar da maneira profana que está vivendo e ainda assim sair dizendo: estou na graça. Sinto muito dizer que não está na graça. Na realidade, está transformando a graça em lascívia. Mas ainda assim, já ouvi pregadores dizendo: João, Jesus, Pedro, todos eles pregaram para judeus, então arrependimento é obra da lei. Isto também não é verdade. Veja as pregações de Paulo. Quando se dirigia ao povo não judeu, sempre pregava arrependimento. Veja Atos capítulo 20, versos 21, quando ele pregava em Éfeso. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava pregando para os efésios que eram gentios. Ele pregava a judeus e aos gentios a mensagem do arrependimento e no que ela consiste em converter-se. Conversão não é trazer a velha vida para a nova vida. Conversão não é uma roupa nova em velho homem, vaso velho para vinho novo. É o velho vaso ser quebrado, virar barro de novo, transformar-se em novo vaso, mas o vinho sim, este é o mesmo. Veja o que Paulo fala sobre o arrependimento aos romanos. Será que vocês desprezam as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versos 4. Aqui está a revelação. Na graça, primeiro Deus dá sua bondade, seu amor, sua misericórdia. E a ideia de Deus é que esse amor, essa bondade, essa demonstração de graça possam produzir arrependimento. E vou lhes dizer que isso funciona. Quando interpretamos corretamente o amor, a graça, a bondade de Deus, isso nos levará a um profundo quebrantamento, a entender como somos amados, e assim seremos perdoados e não viveremos mais com os mesmos pecados. É impossível viver pecando com tamanha demonstração de amor, mas ainda existem aqueles que não entenderam corretamente, amam a graça, mas também amam seus pecados. Penso que eles precisam ter um verdadeiro
encontro com Jesus. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 7, do versos 9 ao 10. Agora me alegro, porém. Me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. A Timóteo, sobre arrependimento, ele diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versos 24 ao 25. Paulo é o pregador da graça e não abandonou o arrependimento. Nunca deixou de confrontar o pecado. Mas como fazia isso? Aí está o retrato. Mansidão, humildade, amor, paciência, e assim tinha esperança que o indivíduo se arrependesse. Essa era a sua regra. Veja mais uma vez como ele corrigiu os pecados dos irmãos. Irmãos, se alguém for vencido em algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar para o caminho certo. Gálatas capítulo 6, versos 1. Não é gritando, jogando na cara das pessoas seus pecados, trazendo sobre elas condenação e mais culpa que iremos trazê-las de volta à vida. Paulo diz como devemos fazer. Mansidão. Fala de tom de voz e as palavras certas a serem usadas. Humildade. Fala de como você chega em um irmão de fé para falar de seus pecados. Isso diz que não é porque ele caiu em pecado moral que você vai se sentir superior a ele. Não, jamais. Chegar com humildade é fazê-lo se sentir igual, mesmo em estado inferior por causa da imoralidade. E como fazemos isso? Fale em como você venceu os seus próprios pecados. Nunca mostre que você nunca caiu, nunca foi como ele. Lamento muito quando vejo certos pregadores que parecem que nunca caíram, nunca tiveram problemas. E eles apontam para os outros como se fossem extremamente santos e o resto pecadores. Talvez você nunca tenha traído, adulterado, prostituído, roubado, mas é orgulhoso, arrogante, rancoroso. Já mentiu ou às vezes mente até sem querer. Desconheço alguém que escape do pecado. Não ter nenhum pecado moral grave não o faz melhor do que qualquer pecador moral. Se você tem orgulho em seu coração, isso é por si só um pecado gravíssimo. Até mesmo em sua santidade, em seu jejum, em sua oração, pode haver pecado. Até mesmo em sua oferta, em seu dízimo, pode haver pecado. Nunca pense que você é superior a alguém porque aparentemente nunca caiu em pecados morais. Você não é menos pecador e nem mais pecador. Todos carecemos da graça e da mesma graça. Eu nunca vi minha esposa mentir, mas ela sofre muito com o seu orgulho, e em 17 anos de casado, posso dizer que ela mudou o mundo. Muito. Ela sentia orgulho de ter uma moral irretocável, sentia-se bem quando dizia que só fazia coisas certas. Quando lhe mostrei que até esse orgulho é um pecado terrível, ela se prostrou e se sentiu pecadora. Lembre-se, o pecado de Lúcifer não foi adultério, não foi roubo, não foi nem mentira. O pecado de Lúcifer foi o orgulho. Ele se sentia superior mais do que era. O pecado de Saul foi moralmente inferior ao de Davi, mas Davi tinha um coração inclinado. Saul era orgulhoso. Deus prefere lidar com pessoas que caíram moralmente, mas que se arrependeram, do que com os orgulhosos. O pastor Luciano Subirá usa uma frase muito interessante quanto a esse tipo de gente. O religioso é uma pessoa vacinada contra o arrependimento. Você entendeu o conceito disso? O religioso nunca se achará pecador como de fato é, pelo fato de seus pecados serem secretos ou imperceptíveis. Não ser um pecador moral não o faz um santo. Condenar um falso profeta não o faz um profeta. Condenar os pecadores não o faz um santo. Se você orgulha-se do seu jejum, de sua vida de oração, de sua vida moral séria, você é pior do que os que caíram, pois conseguiu trazer pecado para a sua santidade. Isso é pior onde o pecado pode chegar.
O arrependimento é a obra da graça. Agir com mansidão e humildade com os que caem em pecado é de suma importância para que essas pessoas despertem para o arrependimento. Devemos primeiramente nos humilhar com qual propósito? Veja o que Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios capítulo 12, do versos 20 ao 21. Pois temo que ao visitá-lo não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem da minha reação. Temo que encontre brigas, invejas, ira, egoísmo, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Sim, temo que ao visitá-los outra vez, Deus me humilhe diante de vocês e eu venha me entristecer, porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, imoralidade sexual e seu anseio por prazeres sensuais. Uau! Glória a Deus! Que aprendizado rico! E que o Senhor nos leve a esse lugar de conserto e de restauração, porque até mesmo o orgulho traz condenação e traz, então, no lugar da santidade, o pecado. Nesse lugar de consagração, a destruição. Então, ao invés de estarmos na graça como achamos que estamos sim na desgraça, porque precisamos todos os dias entender que somos pecadores e que carecemos infinitamente mais da graça e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Graça para que possamos, então, entender que somos salvos nele e que ele perdoa os nossos pecados. E favor para que ele toque todos os dias, através do Espírito Santo, com consciência, para que cheguemos nesse lugar de restauração e de busca de intimidade, para que sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.